Muito bem, senhores, são 5h17 e o Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos para rejeitar um recurso e manter a apreensão de armas e a suspensão do porte da deputada federal Carla Zambelli. Os ministros julgam no plenário virtual em que os ministros inserem seus votos no sistema um recurso da defesa de Zambelli contra a ordem do ministro Gilmar Mendes para a entrega das armas e a suspensão do porte da parlamentar. Só para vocês lembrarem, em outubro do ano passado, na véspera do segundo turno, Carla Zambelli discutiu com um apoiador do presidente Lula em uma rua de um bairro nobre aqui de São Paulo e acabou perseguindo o homem com uma arma em punho. Senhores, nós tivemos aí uma diferença de 2 milhões de votos de Bolsonaro para Lula no ano passado. Vocês acham que teve uma contribuição da deputada federal nessa vantagem de Lula, Nelson Kobayashi? Com certeza teve sim um impacto no resultado das eleições, porque foi na véspera, né? Foi um dia antes, essa imagem correu aí todo o noticiário, todas as pessoas tiveram acesso às imagens da deputada Carla Zambelli com uma arma empunhada no meio da rua com várias pessoas e só ela armada, né? E ela que atrás do seu suposto agressor ali. Enfim, foi uma atitude muito infeliz, demonstrou despreparo para o manuseio de uma arma de fogo, porque os especialistas, os que treinam de verdade, os que estão aptos de verdade, os CACs, né? Caçadores, atiradores, colecionadores, que é essa a natureza de portador dessa arma que ela gozava naquele momento, eles, os bem preparados, não fariam aquilo. Aliás, é uma máxima muito básica de qualquer pessoa que tem uma arma de fogo. Você só empunha ela e aponta para alguém se você estiver disposto a atirar em sua defesa ou em defesa de alguém. Naquele momento, a única pessoa que estava fugindo ali era justamente a pessoa que fugia dela, né? Então foi um ato muito infeliz que demonstrou um despreparo e que serve de fundamentação, portanto, para dar base a essa decisão, inicialmente do ministro Gilmar Mendes e que vai ser certamente seguida por todo o pleno do Supremo Tribunal Federal para suspender o porte de armas dela. Isso não é uma condenação, não significa que ela esteja condenada, isso é só uma medida cautelar, uma medida para que ela não tenha arma enquanto corre o processo. Depois, lá na frente, ela vai ter direito, claro, de contraditório, ampla defesa, oferecer todos os seus argumentos ali e, diante de acusação e defesa, o judiciário vai tomar a melhor decisão. Enquanto isso acontece, Carla Zambelli sem arma para não ter risco disso acontecer de novo. Serrão, a defesa da deputada está alegando que ela agiu em legítima defesa. Você acha que esse argumento tem força? Não vai ter força. O próprio Supremo Tribunal Federal, aqueles ministros que estão julgando o caso, eles não são nada favoráveis politicamente a Carla Zambelli. E os fatos também não permitem que nenhuma pessoa de bom senso possa ser favorável, tá? Você saca de uma arma no meio da rua, corre atrás de um adversário político, mesmo que ele tenha atacado, você alegar legítima defesa disso fica extremamente complicado. Fica bastante prejudicada essa tese. Então, o que vai acontecer de cara, já aconteceu, o plano é esse, é tirar a arma da Carla Zambelli, alegando essa questão do preparo psicológico. Porque, ponto-chave, qualquer pessoa que tenha uma arma, tem o porte, tem o manuseio, ela tem que ter primeiro uma força psicológica inabalável para jamais fazer o uso equivocado ou precipitado dessa arma de fogo. Esse é o princípio fundamental. Então, esse princípio, tudo indica, as imagens mostram, foi quebrado pela Carla Zambelli. Então, é isso. Você fez o bem para você fez o mal, tem que pagar pelo erro. Não tem outra questão, não cabe discutir. Agora, se isso afetou ou não a eleição de Bolsonaro, até Bolsonaro avalia que essa atitude da Carla na véspera da eleição, lhe tirou votos. Então, é complicada essa situação. Piperno, você sabe que em política a gente sempre olha os fatos e procura entender aqui juntos, todos nós aqui neste programa, todo santo dia de segunda a sexta-feira, e esse é um fato específico que eu particularmente ainda não entendi, porque numa eleição absolutamente disputada como foi a eleição do ano passado, uma das grandes aliadas do ex-presidente Jair Bolsonaro, correr atrás de um homem portando uma arma, colocar o homem dentro de um bar, apontar a arma, será que foi uma simples coincidência isso tudo que aconteceu? Não é muito estranho, pelo menos um fato desse ocorrer na véspera da eleição?
uma desequilibrada, né? Ela sai empunhando uma arma, correndo na rua. Veja, ela não agiu de forma alguma em legítima defesa, mas sim em ilegítimo ataque. Posso só fazer uma interrupção? Só fazer um adendo nesse meu raciocínio. É muito semelhante ao que aconteceu com Roberto Jefferson também, então, se a gente puder colocar numa mesma balança. É aí que eu ia chegar. Então, veja, eu não tenho, jamais tive nenhum tipo de simpatia pelo ex-presidente Bolsonaro. Mas quando alguém muito próximo do círculo íntimo alega que esses dois fatos o prejudicaram no segundo turno, é verdade. Inclusive, eu acho até que a estratégia dele no segundo turno de recuperação do terreno perdido, né, na primeira fase das eleições, foi muito bem sucedido. Se aliou a cabos eleitorais importantes, o governador Zema, um deles. E não vamos esquecer que no primeiro turno a desvantagem era de 6 milhões de votos. E ele chegou pertinho no segundo. E aí ocorreram esses dois fatos. E no caso, por exemplo, do Roberto Jefferson, ele chegou a despachar, inclusive, o então ministro Anderson Torres para ir lá negociar, que o ministro não chegou até a cidade onde o Jefferson estava, mas ficou lá tentando acertar as coisas pelo telefone, numa clara tentativa de socorro a um aliado incômodo. De onde você tirou isso? Não, claro que sim. Não era. Público. Quando o presidente manda o ministro de Justiça, então ministro de Justiça, era para garantir, justamente, dar apoio à própria Polícia Federal para que o mandato fosse cumprido. Isso. Aliás, o ex-ministro é justamente um delegado de Polícia Federal. Imagina, era para isso. Se a qualquer momento em que há, assim, dúvida se o mandato vai ser ou não cumprido, o presidente da República despacha ao ministro para isso. O ministro não vai fazer outra coisa. E dar apoio. Não vai fazer. Tudo que a polícia precisasse, estaria ali o próprio ministro da Justiça para apoiar, então, quer dizer que abrimos então um precedente. Sempre que houver uma situação semelhante, manda-se um ministro. Quer dizer, o ministro sai das atribuições dele para ir fazer esse tipo de socorro. Não, foi claramente para socorrer um aliado. Só que não deu certo. Isso é pura presunção. Não é presunção. Está lá, assim, isso largamente retratado daqueles dias. O ministro viajou até uma cidade lá pertinho. Você acha que se fosse... Não foi até lá? Não, ele foi até lá. Aliás, antes dele ir, o próprio presidente já tuitou que ele iria, que enviaria o próprio ministro. Você acha que se fosse para alguma finalidade ilícita, o presidente ia anunciar publicamente para todo mundo? Era justamente para dar apoio legal, lícito à polícia. Quem disse que foi para uma atividade ilícita? Estou dizendo que o presidente mandou o ministro exatamente para negociar uma situação que envolvia, inclusive, um aliado incômodo. Piperno, deixa eu só fazer uma pergunta para vocês três. Vocês estão partindo de um princípio de que tanto o caso de Roberto Jefferson quanto o caso de Carla Zambelli no ano passado foram desequilíbrios emocionais. Em nada tem a ver com a questão política, apenas emocional. Não, tem a ver com questão política, com crimes. E, obviamente... Sim, mas o que eu estou querendo colocar aqui, meu querido Fábio Piperno, é o seguinte: que existe política, é claro que existe. Só que, será que não existiu nenhum fato interno dentro da campanha de Bolsonaro que reverberasse justamente numa reação tanto de Roberto Jefferson quanto de Carla Zambelli? Isso não seria uma exposição de uma certa insatisfação, algum tipo de troco que eles poderiam estar fornecendo exatamente para que algo que o presidente da República e a sua campanha não tenham feito? Esse é o meu ponto, porque, insisto nisso, qual é o ser humano aliado do presidente Jair Bolsonaro ou do presidente Lula ou de qualquer candidato à presidência da República que saca uma arma e sai correndo atrás de uma pessoa a menos de 48 horas de um pleito eleitoral? Para mim é absolutamente esquisito isso. Estou aqui tentando entender junto com você. É muito estranho isso. Apenas uma questão emocional, nós estamos falando? Em um caso sim, em outro não. O impacto convergiu para o mesmo sentido de impactar o resultado das eleições, claro. Tanto no caso do Roberto Jefferson quanto no caso da Carla Zambelli. Agora, o que se passava na cabeça de cada um deles são casos muito diferentes entre o Roberto Jefferson e a Carla Zambelli. Até aquele momento, a Carla estava em plena campanha pela candidatura ali do presidente Bolsonaro. Estava indo em todos os lugares. Aliás, ela estava justamente fazendo campanha na região aqui da Paulista quando aconteceu o fato. Já o Roberto Jefferson, ele deu uma forçada na barra e é muito difícil de saber o que se passa na cabeça desse senhor. Porque ele deu uma forçada na barra com lives
ofendendo de maneira assim super agressiva os ministros do Supremo Tribunal Federal, praticamente pedindo para ser preso, praticamente chamando a polícia para sua residência. Ele fez lives ali ofendendo a ministra Carmen Lúcia, por exemplo, com termos chulos que são praticamente impublicáveis. Então ele aparentemente queria mesmo uma polícia na porta da casa dele, justamente porque ele estava com medidas cautelares diversas da prisão, né? Ou seja, em vez de você ficar preso, fique na sua residência com uma tornozeleira, por questões de saúde e tal, que a defesa tinha pedido naquela ocasião, e não faça uso das redes sociais. Eram as condições que ele tinha aceito para ficar em casa. Quando ele começa a quebrar essas condições, aparentemente há uma vontade, há uma intenção de que essa medida cautelar caia e ele volte para a prisão, e para isso chegaria uma polícia na casa dele e ele, armado ali de armas, né, de alto calibre, recebeu a tiros os policiais que foram receber. Então, talvez no caso do Roberto Jefferson tenha outras coisas que não apenas um desequilíbrio emocional.